Muito bom dia a todas as minhas lindas, queridas, inteligentes escritoras. Como vocês estão? E não se esqueçam de não me corrigir se você estiver assistindo de noite ou de tarde, porque o bom dia vale pro dia todo. Hoje eu vou cobrir aqui pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre publicação. Eu percebo que mesmo escritoras que já tiveram esse contato com editora, muitas vezes não sabem os processos pelo qual os livros dela passam. Então, eu vou explicar tudo pra vocês saberem quem que mexe nos livros de vocês e por que às vezes as coisas não saem exatamente como vocês queriam. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Débora Belmiro, sou graduanda em Letras pela USP, editora, já trabalho com escrita há 5 anos e eu estou aqui para facilitar a vida e o contato com vocês com o mundo editorial e também com os editores, porque muitas vezes as escritoras reclamam que a gente fica dando muito pitaco, então assim, eu explico o porquê dos pitacos. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar exatamente o caminho que o seu livro percorre do documento original até a livraria. Como que a ideia é feita de um documento no Word para um livro físico. Ou um e-book, se essa é a sua proposta, igual a moça do CEO Dinossauro, eu acho que ela não chegou a publicar livro físico. Logo depois também a gente vai cobrir aqui a diferença entre a autopublicação e a publicação tradicional, tá bom? Então, primeiras coisas, primeiro, o envio do original. É quando você pega o seu documento e envia para a editora. O seu original pode ou não passar por uma avaliação. Se for uma autopublicação, a editora normalmente pode dar uma olhada no tema do seu livro, para ver se realmente condiz com a proposta, com a cara daquela editora. Mesmo você pagando, pode ser que tenham editoras que recusem o seu livro. E no caso da publicação tradicional, a avaliação serve para ver se o seu livro tem um bom potencial de performance, se ele vai ser vendido, se é o que o público está procurando e se ele faz sentido com a editora para onde você enviou. Depois disso, a gente vai passar por uma preparação de texto. É aqui que começa a bagunça. Como eu já preparei muito texto, eu já passei por algumas situações de autores ligando e falando que eles não gostaram do resultado final do livro, que a gente mudou algumas coisas que eles não queriam que tivesse mudado. Nesse caso, no caso que aconteceu comigo, nos casos que aconteceram comigo, a gente trabalhava com antologias. Então, o autor enviava o conto dele e a gente compilava com vários outros, só que era uma demanda muito grande e uma velocidade muito grande. Então o nosso editor-chefe ali, a pessoa que estava no comando, ela não queria que as alterações fossem enviadas para os autores, porque imagina, a gente trabalhava com livros de 150 autores. Se a gente precisasse do aval desses 150 autores, o livro não ia sair nunca. E por mais que eu também não concordasse com essa coisa de a gente mudar e não comunicar o autor, era o que era passado pra gente fazer. Então eu já fui muito xingada por causa disso. Então, o que é a preparação de texto? As pessoas confundem muito com a revisão de texto. A revisão, ela serve mais pra gente pegar problemas de gramática. A preparação do texto é quando a gente ajeita ela. Tem gente que manda, eu juro pra vocês, tem gente que manda o livro todo em tópicos. Tem gente que manda o livro todo um bloco de texto, assim, não tem parágrafo, não tem nada. Então a preparação de texto é a gente organizar o texto para mandar para diagramação, que a gente já vai entrar no que é diagramação. Na preparação de texto, pode ocorrer de a gente ler aquele livro e ter uma opinião sobre, de repente, o ritmo do texto. Uma palavra ou um parágrafo inteiro que às vezes confunde a história, confunde o fluxo. Então aqui é a fase do pitaco do editor, onde a gente vê o que pode entrar, o que pode sair, o que pode dar um ritmo melhor pro texto. De repente acontece aquilo de você estar com a história na sua cabeça e você não tá conseguindo expressar a ideia no livro, porque tem coisas que estão na sua cabeça, informações que você pensou sobre um personagem que o leitor não tem, que você não passou no livro. Então você tendo uma leitura de uma outra pessoa pode ajudar a identificar esses buracos. Então tudo isso é feito na preparação de texto. Depois da preparação, a gente vai para a diagramação. O que é uma diagramação de um livro? É quando você tira ele do doc, do Word e começa realmente a transformar ele num livro de verdade. Você começa a pensar no layout.
como que vão ser os capítulos, como que vão ser, qual que vai ser a fonte, é também onde a gente começa a trabalhar no design de capa. Vou mostrar um exemplo de um negócio aqui para vocês. Um bom diagramador é super importante para a qualidade da leitura do seu livro. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma edição do Alquimista. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo centralizar. Não dá para ler, mas essa não é a questão. O diagramador, ele decide aqui, tá vendo? Este buraco que fica... Desculpa, gente, aqui a câmera é invertida e aí fica difícil de mostrar. Mas enfim, olha essa qualidade de leitura. Você vai ver aqui que no meio a margem não é legal, porque ela tá muito próxima do meio do livro. Nossa, tá péssimo aqui pra vocês verem, mas deixa eu ver se eu consigo melhorar. Enfim, aí quando você está lendo, você precisa praticamente dobrar o livro para conseguir ler o que tá aqui no cantinho, entendeu? Isso acontece porque a margem externa, que é a que fica desse lado, e a margem interna tem o mesmo tamanho. Então, quando você vai fechar o livro, você vai grampear ou colar o livro, o que for, acaba ficando difícil de ler, porque o diagramador não tem esse cuidado, não teve esse cuidado de fazer a margem interna maior do que a externa. Espero que vocês tenham conseguido entender. Enfim, aí é difícil de ler e isso atrapalha a leitura. Tem livro que você tem que dobrar ele no meio assim pra conseguir ler. Agora esse daqui, ó, mais tranquilo, tá vendo a distância? Eu tô abrindo normal, não tô forçando pra conseguir ler. Isso é só um dos detalhes que o diagramador precisa estar atento. Então, diagramação não é uma parte fácil e não é uma parte dispensável. É importante você ter um profissional nessa área. Eu já vi pessoas que fizeram as próprias diagramações, assim. Ok, se você só quer ter um livro, tudo bem. Mas se você quer ter um bom livro, você precisa de um profissional. E o design de capa. Um capista nem sempre faz o trabalho de um diagramador e um diagramador nem sempre faz o trabalho de um capista. São profissões diferentes. Mas eu já conheci muitos que faziam os dois. E aí depois da diagramação a gente tem a revisão de texto. Normalmente essa parte é feita já em PDF, porque a diagramação ela é feita dentro de um programa, normalmente o InDesign da Adobe. Então é lá que você ajusta essas coisas. A margem interna, a margem externa, você ajeita onde que vai ser a capa, a numeração dos livros e tudo mais. Isso tudo é o diagramador que faz. E aí depois tem que passar pela revisão de texto. Inclusive, um bom revisor de texto tem que conferir os capítulos, tem que ver se o sumário tá batendo com o capítulo, os números certinho. É muito bom que um diagramador confira também os números das páginas. Aqui fica no cantinho. Os números, a numeração de página que fica no canto dos livros, com certeza vocês já viram. Então, o revisor de texto não confere só a gramática, ele confere também esses detalhezinhos que podem dar errado na diagramação. Então, se tem muito hífen na página, se a numeração das páginas estão certinhas, isso tudo é o revisor de texto que faz. Isso se faz no PDF, depois que se exporta o arquivo do seu livro para PDF. E aí a gente tem o seu livro quase pronto. Depois que ele sai do InDesign, ele já está pronto para impressão. E aí entra a parte burocrática. É importante você estar em contato com uma editora séria para publicar o seu livro, porque eles podem gerar o ISBN. O ISBN significa International Standard Book Number. É o RG do livro, o CPF do livro. Mesmo que, vamos supor, a gente estava falando aqui do Alquimista, eu tenho essa edição, mas uma outra edição tem um ISBN diferente, entendeu? E esse ISBN, como a gente viu pelo nome, ele é internacional, ele serve para identificação mundial, ele também é importante para que as bibliotecas e as livrarias tenham controle do estoque do livro, e além disso mostra que é um livro sério, que foi publicado de uma forma séria, que tá tudo certinho dentro da lei e tudo mais. Aqui no Brasil, o ISBN é emitido pela CBL, a Câmara Brasileira do Livro. É super importante para um autor sério se importar com o ISBN do seu livro. E depois que está tudo certinho, texto preparado, organizado, diagramado e revisado, e com ISBN, a gente pode partir para a impressão. E vocês ficariam abismados o quão vasto é o mundo das gráficas.
Eles têm papéis diferentes, gramaturas diferentes, cores diferentes. Tem um tipo de papel que você pode escolher que ele não amarela com o tempo. Tem um tipo de papel que é mais aveludado. Enfim, é um outro universo. Eu já peguei um livro que era deste tamanho, assim, deste tamanho, e ele era super leve, muito leve, porque a folha dele era de um jeito específico. Enfim, é um outro universo. E é também com a gráfica que a gente conversa os detalhes do livro. Por exemplo, esse aqui. Vocês estão vendo? Ele tem... Eu não sei se dá pra ver. Terrível mostrar. Agora eu sei o que as blogueiras passam. Ele tem... Ó, deu pra ver, tá vendo que ele brilha? Isso tem um nome. Eu esqueci o nome agora. Verniz. O título é envernizado. Enfim, tem muitas coisas que você pode colocar no seu livro. A gente tem o alto relevo, que é quando alguns detalhes do livro tem um calombinho. A gente tem o hot stamping, que é quando as letras ficam em dourado, por exemplo, alguns detalhes ficam em dourado. O universo da impressão é um outro completamente diferente. E aí, muitos autores eles fazem a impressão do livro físico e também fazem um livro digital. Tem gente que faz só digital, tem gente que faz só físico, tem gente que faz ambos. E aí temos a parte de distribuição e lançamento, que é a parte que todo autor gosta, que é a parte de dar autógrafo, a parte dos louros. Depois de todo o trabalho difícil, de tudo isso que a gente falou aqui atrás, vem a parte da glória do autor. Agora a gente vai falar dos modelos de publicação, que são sob quais condições o seu livro pode vir ao mundo. A gente tem a publicação tradicional, que é quando o seu livro é avaliado por uma editora, eles gostam, eles veem potencial no seu livro, ele está conversando com o que o mundo está discutindo hoje em dia, com o que é relevante para a sociedade e também alinhado com o que a editora acredita. Você é selecionado e você é publicado. Parabéns! E aí como é que funciona? Tudo isso que a gente conversou vai ser custeado pela própria editora. A própria editora que vai bancar tudo. E ela vai ser paga depois com os royalties. Isso tudo depende muito de como foi acordado. Depende do contrato que você vai assinar com essa editora. É importante você prestar atenção nesses detalhes. Quanto de royalties que vai ficar para a editora e quanto de royalties que vai ficar para o escritor. Então isso tudo é bem acordado e é ótimo para os autores. Todo autor sonha em ter o seu livro, sua autopublicação. Agora, a única pegadinha que pode ter na publicação tradicional é que esses detalhes que você pode escolher quando é uma autopublicação, de como que vai ser o layout do seu livro, de como que vai ser a capa, o que você quer deixar, o que você quer cortar, isso foge mais do seu controle. Isso não é uma coisa que as editoras ficam consultando o autor. Então a editora faz o que ela acredita que é melhor para o livro e assim vai. Dificilmente o escritor tem alguma voz ativa depois que ele envia o seu original. Mas claro que depende da editora e depende do contrato. E a partir disso, você é publicado e você recebe com os royalties e a editora também recebe com os royalties. Agora, na autopublicação, você tem total controle sobre tudo, porque você está pagando tudo, né? Então você vai acompanhar absolutamente todos os estágios da criação do seu livro. A preparação de texto, o editor vai conversar com você se ele for cortar alguma coisa. Ele vai conversar com você o que ele acha melhor e a sua palavra é a palavra final, é a que vale. A fonte do seu livro, você conversa com o editor-chefe e aí ele passa suas preferências para o diagramador. Então você fica no controle de tudo, o tamanho do livro, se ele vai ser um livro maior. Tem aqueles livros maiores, tem os livros menorzinhos, o tamanho dele, a fonte, o papel, tudo isso você escolhe. Mas tudo isso é você quem paga. Então essas são as condições. E no final você pode ter um pouco de dificuldade se a sua editora não se propôs a participar desse processo da distribuição do seu livro. Pode ser que você tenha alguma dificuldade com isso. É sempre interessante você ver se a editora tem parceria com livrarias. Eu já trabalhei numa editora que tinha algumas parcerias com algumas livrarias. Geralmente tem uma pessoa que você contrata que faz essa parte. Enfim, os escritores muitas vezes não têm esses contatos internos. Sabe, aquela pessoinha que você sabe que você pode falar com ela e ela vai te ajudar? Então é legal você conversar sobre isso com a sua editora.
quem que vai distribuir depois? Como que fica a venda desses livros? Porque a editora no final pode te entregar uma caixa de 500 livros, 500 dos seus belos livros, e você não saber muito bem o que você vai fazer com eles. Então é uma coisa que é muito bom você se atentar, porque no caso da publicação tradicional, a editora já tem isso tudo organizado. Para onde que vai, quantos livros vão, para quais livrarias os seus exemplares vão ser encaminhados. E aí a gente também tem a questão do Prêmio Jabuti. Normalmente as publicações tradicionais, as editoras pegam pensando se vai ser uma boa inscrição para o Prêmio Jabuti. E a inscrição no Prêmio Jabuti custa dinheiro. E eu já ouvi falar até que para ganhar o Prêmio Jabuti também custa dinheiro. Então, nesse vídeo aqui a gente cobriu os passos da publicação, do original até o livro físico ou e-book. E a gente cobriu também a diferença entre uma autopublicação e uma publicação tradicional. Vocês sabem que qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários ou me chamar na DM também, que eu respondo todo mundo lá. E o mundo editorial, saibam que ele é mais burocrático e político do que ele parece. É divertido, mas é um jogo de cintura que você precisa ter em todo momento. Eu adoro esse universo, pra mim é um privilégio participar dele e também é um privilégio ter esse contato com escritores e escritoras, porque é a parte boa, a parte da criação é sempre com vocês. A parte política também é legal, mas se fosse só isso, eu não estaria nessa profissão. Um beijo a todos e um bom dia todo!